Oi, Verônica! Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Tudo jóia, Vê? Saudade de você. Saudade também, que a gente quase não se vê mais, né? Sim! Vê, eu falei aqui para o pessoal que essa é a nossa primeira live de uma série de lives que a gente vai fazer. Toda primeira quarta-feira do mês a gente vai estar aqui trazendo um tema especial, né? Fazendo essa conexão das pessoas com o universo da marcenaria. E esse mês é um mês especial, né? Porque é o mês das mulheres e o mês do marceneiro, dos marceneiros, né? Marceneiros e marceneiras, marceneires. E nós juntamos esses dois temas, né? E trouxemos você, que é uma pessoa tão especial para nós, né? Uma pessoa super capacitada, né, para falar sobre esse tema da mulher na marcenaria. A Verônica Braga, ela tem um canal aqui no Instagram que se chama Tem Mulher na Marcenaria. E nesse canal ela sempre está divulgando dicas de marcenaria, ela está divulgando essas questões do empoderamento feminino, que a mulher ela pode sim estar na marcenaria. E a Verônica vai com muita leveza trazendo esse tema e inserindo as mulheres nesse lugar. Vê, eu sei de várias das suas qualidades, mas como eu sempre brinco aqui no Léo Social, você é a melhor pessoa para falar de você mesma. Então eu gostaria que agora, nesse momento, você se apresentasse e vamos começar aí o nosso bate-papo. Ok. Bom, primeiro, boa noite a todos, né? Boa tarde, boa noite, a gente ainda está no meio do caminho, mas para quem não me conhece, meu nome é Verônica Braga, sou instrutora de marcenaria no Instituto Léo Social, né? Há 5 anos, mas a minha trajetória na marcenaria ela vem há muito mais tempo, mas com certeza não foi um início fácil, foi um início bastante difícil. A gente vai falar um pouco sobre isso também, que todo início é difícil, né? Quando a gente começa numa profissão. Mas eu sou formada em design de interiores, também formada técnica em administração de empresas. Hoje eu tenho uma marcenaria aqui na Zona Norte de São Paulo, tenho os meus desafios e gostaria de compartilhar também a minha vivência com todos que estão assistindo, para que também se sintam motivados, incentivados de alguma forma a trabalharem, principalmente se amarem a marcenaria como nós. Ô, Vê, então fala para nós quando que começou a sua paixão pela marcenaria. Nossa, então, faz muito tempo. Na verdade, os meus pais, eles eram carreteiros na zona do Brás, né, na região do Brás, que é uma região que tem muitas madeireiras, inclusive uma das lojas, ou a mais famosa loja da Léo, que é a da Gasômetro, né, a Gasômetro 1, e, na verdade, eles trabalharam ali durante quase 30 anos. Então, já pequenininha, eu já observava os materiais sendo carregados, entregues aos marceneiros e sendo transformados. E aquilo ficou impregnado, realmente. Aquilo ficou muito marcado na minha alma, na minha lembrança, principalmente de infância. E tempos depois, eu sempre observava que há muito descarte, ainda há muito descarte de madeira, né? E eu e o meu esposo, isso já depois de casado, a gente observou que a gente teria ali a possibilidade, né, a oportunidade de transformar todo aquele material em algo novo, em algo útil. Então, nós começamos dessa forma, trabalhando com pallets. Foi um início bem difícil. Bem, Vê, e o seu esposo também é marceneiro? Sim, também é marceneiro. Hoje ele trabalha, inclusive, como um colaborador de uma marcenaria que executa quiosques para shopping centers, para ambientes comerciais. E é um trabalho bem bacana também. É uma das vertentes que a marcenaria tem, que ela tem diversas faces, diversas vertentes.
e uma delas é basicamente a construção de projetos comerciais, é o que ele trabalha hoje. Vê, você me disse que vocês começaram, né, vendo uma oportunidade nesse material que era o pallet, né, e fazendo essa transformação do pallet. Quais foram, assim, os seus maiores desafios, né, quando você começou nessa profissão? Para ser bem sincera e objetiva, Kênia, foi saber o que eu estava fazendo. Porque a vontade, ela existe. Mas a partir do momento que você não conhece as técnicas adequadas, tudo fica muito desafiador, muito difícil. Então, nós tínhamos muita dificuldade em entender qual era o maquinário certo, né? Que isso é fundamental, a máquina certa. Nós tínhamos muita dificuldade em entender o material certo a ser colocado dentro de um projeto. Então, a técnica nós não tínhamos. Nós realmente só fomos ali movidos pela paixão, mas não necessariamente pela parte racional ou mais aprofundada em conhecimentos, para que a gente pudesse ali desenvolver o trabalho com maior facilidade e um melhor êxito. Então foi a parte técnica a parte mais difícil. E nessa época que vocês começaram e que começaram enxergando essa oportunidade e com a paixão, né? A família de vocês desse lugar? Eu acho que a internet da V falhou. Vou repetir a pergunta. Vê se tá aí. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Eu perguntei para você no começo, né? Vocês tinham viam a oportunidade nos pallets, né? Tinha essa paixão de transformar, mas nessa época vocês já faziam essas transformações no mobiliário, visando o sustento da família de vocês? Na verdade, inicialmente começou como um hobby, né? Nós tínhamos o desejo, sim, de fazer as transformações, fazer com que aquele madeiramento tivesse um propósito, um objetivo. Mas a gente ali naquele momento ainda não tinha a ideia de ter um retorno financeiro. Na verdade, inicialmente não foi essa a ideia. Inicialmente a ideia era basicamente fazer peças para nossa própria casa. O que era um plano B, com o passar do tempo, foi se transformando num plano A. Essa é a grande realidade, né? Nós tínhamos como um hobby, tínhamos como talvez uma segunda atividade de final de semana, mas a gente foi gostando muito e foi se envolvendo. E a partir daí, o plano B se tornou o plano A. Legal. Então, assim, eu já sei um pouquinho dessa história, mas conta para as pessoas que estão aqui na live com a gente qual foi o momento dessa virada que você diz, né, que faltava técnica e tudo mais. E quando foi o momento desse grande encontro aí de vocês? Depois que nós, vou falar de uma forma bem natural, nós apanhamos muito, inicialmente trabalhando ali com a madeira maciça, passamos alguns anos, começamos a trabalhar com o MDF, né, com os substratos. Só que o MDF, eu costumo até compartilhar isso com os alunos, ele realmente ele não aceita erros. Você precisa trabalhar muito bem o corte, você precisa trabalhar muito bem o acabamento. Se isso não acontece, infelizmente, é muito possível que você perca a peça. Então, isso acontecia com a gente, né? Quando você migra da madeira maciça, que há a possibilidade de conserto, vamos dizer assim, ou de pelo menos que ela seja retrabalhada, as chaparias já não têm essa facilidade. Então, nós enfrentamos muita dificuldade. Então, nesse momento, eu sentei com meu esposo e falei, olha, chega, nós precisamos realmente de um lugar que nos oriente, que nos instrua, e que consiga nos dar uma dimensão melhor, da melhor forma de trabalhar os projetos. E na época eu tinha procurado, na verdade, um curso para o meu esposo fazer, né? Eu ali apenas era quem buscava por essa informação. Mas quis o destino
né, que fosse eu a pessoa a fazer esse curso, a frequentar esse curso. E, particularmente, foi uma grata surpresa para mim. Eu me descobri de diversas formas. Eu consegui entender propósitos de vida, eu consegui entender formas diferentes de colocar, né, de impregnar mesmo a minha criatividade. Então, eu fui muito feliz. Graças a Deus, essa escolha do destino foi muito feliz para mim. E ver, assim como a sua história, né, é a história de muitos clientes e de muitos alunos que passaram aqui pelo Léo Social e de clientes que passam pela Léo. E quando a gente vê a história dessas famílias, a gente vê que a mulher, ela sempre teve muito presente dentro das marcenarias. Algumas da parte de gestão, outras da parte do acabamento, né? Quando você entrou, você conseguiu fazer essa observação, você conseguiu encontrar outras mulheres, aonde você, assim, foi se encorajando dentro desse universo da marcenaria? Quais outras mulheres foram, assim, essenciais na sua caminhada, né? Para você se firmar cada vez mais dentro dessa profissão? Eu encontrei muitas mulheres, assim como eu encontrei muitos desafios. Até hoje, eu tenho muitos obstáculos, muitas coisas ainda para aprender. A gente vai passar a vida inteira aprendendo, na verdade é isso. Assim como eu aprendi com trabalhos em que não tive um êxito de 100%. Né? Sinceramente, eu fico muito feliz de, hoje, poder auxiliar outras mulheres que queiram entrar na profissão, mas eu tenho que dizer também que há suas dificuldades. Não é fácil, né? Sinceramente, eu gostaria que essas novas mulheres, elas sim se inspirassem. E assim como eu me inspirei com outras profissionais da área, mas vão haver dificuldades, vão haver desafios, né? Terão haverá trabalhos que, na verdade, você vai se sentir, né, incapaz, que você vai ficar não tão feliz com o resultado, mas que sirva pelo menos como uma forma de experiência, que sirva para que você tente ser melhor, né, em cada trabalho. Então, essas profissionais, na verdade, poucas profissionais que eu pude observar, eu vi que elas sofreram da mesma forma que eu. Tiveram muita dificuldade, têm muita dificuldade, tentam se impor. Tenho diversas colegas de trabalho que falam, olha, é muito difícil sobreviver na nossa profissão, né? Sendo ainda uma profissão bastante machista. Tenta, todos os dias, fazer o nosso melhor para que seja realmente uma inspiração para outras mulheres. Então, basicamente é isso. Então, a gente tem sempre que buscar ser melhor do que nós fomos ontem. Né? É um desafio muito grande. Não como mulheres, mas também como seres humanos. Muito bem, obrigado, Vê. E Vê, assim, você passou assim por alguma situação que o cliente assim ficou surpreso de saber que era uma marceneira que ia fazer o mobiliário dele? Também, você teve algum cliente que fez questão de fechar o projeto porque sabia que era um projeto que ia ser executado por mulher? Sim, sim. Na verdade, a gente sente que as mulheres, de uma forma geral, elas passam uma certa confiança mesmo para os clientes, né? A verdade é que, assim, é tão desafiador para um homem como para uma mulher um trabalho. Sempre é desafiador, né? Mas, no caso especificamente dos clientes que eu pude atender, eu vejo que, pelo menos, as esposas ficam mais confortáveis, né? Eu vejo que elas ficam mais tranquilas, porque sabem que terá uma mulher presente. Muitas vezes elas estão sozinhas em casa, né? Isso é bastante comum. Os esposos também ficam mais tranquilos, né? Porque suas esposas estão sendo acompanhadas por uma mulher, né? Por uma profissional, não no caso somente homens. Então, causa realmente um conforto, né?
Desafiador é para qualquer sexo, independente de ser homem ou mulher, mas quanto à questão de conforto, sem dúvida, trabalhar com uma mulher geralmente é uma opção, principalmente daquelas famílias, né, tradicionais que gostam realmente, necessariamente gostam desse conforto, dessa leveza. É bem comum. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, Vê, sobre, assim, as multitarefas da mulher, né? Porque a mulher é profissional, ela é mãe, ela é esposa, e eu sei que você tem 2 filhinhos, né? E eu queria que você falasse o que é toda essa tua vida aí. Então, na verdade, é muito difícil, né? Nós sabemos que muitas vezes profissionais, né, trabalhamos fora, tem as atividades da casa, né, que cuidar disso. Então, eu vou dizer para você que muitas vezes eu me senti muito sobrecarregada. Muitas vezes eu chorei, normal, né? Porque realmente é difícil, né? Eu acredito que não somente eu como marceneira, mas qualquer mulher que trabalhe fora tem essa dificuldade, né? Sente isso. E às vezes a carga é muito grande, né? E a gente muitas vezes precisa desabafar de alguma forma. Eu acho que é importante que as pessoas, independente da profissão, gostem do que fazem, porque isso vai ajudar muito. Porque muitas vezes, apesar da sobrecarga, apesar de saber que eu tinha múltiplas, né, atividades a serem executadas, ainda assim eu me sentia motivada, porque era uma coisa que eu gostava de fazer, eu gosto de fazer, eu amo. Então, de alguma forma, ainda assim eu tinha energia. Sempre vinha energia de algum lugar e renovava para que eu continuasse em frente. Mas uma coisa que eu posso dizer com certeza é que a gente também tem que saber escolher, né? A gente tem que saber priorizar as coisas. Então, assim, tem que ter o espaço para a família, tem que ter o tempo para o trabalho, tem que ter o tempo para si mesma, senão tudo acaba não dando certo. Aí chega um momento que você nem atende o cliente bem, nem atende a família, seus filhos sentem sua falta e acontece de uma forma muito pesada. Então a gente tem que saber a hora, isso é muito importante. Tá, tá oscilando um pouquinho a internet, mas eu tô te ouvindo. Ah, então tá bom. E Vê, eu conheço um pouco da sua história de vida, né? E assim, uma história que me emociona muito foi quando você ficou grávida do seu segundo filho, né? Que quando você ficou grávida do seu segundo filho, você já era uma marceneira. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, né? E como eu fiz parte dela, também vou contar a minha parte. Como você fez parte? Eu, na verdade, em 2017 descobri que estava grávida, né? Fiquei muito aterrorizada. Eu falei, e agora? Como é que eu vou conciliar meu trabalho, né? Que tem sua periculosidade, seus riscos, vamos dizer assim, por mais diminuídos que sejam, ainda existem. Como é que eu vou conciliar tudo isso? E eu, particularmente, em alguns momentos, achei que eu não daria conta, eu confesso. Mas até a questão de você gerir uma vida, né, faz com que você ganhe forças que você desconhece de onde surgem. Essa é a verdade. Mas, principalmente, o que foi fundamental para mim foi o apoio. Eu tive um apoio fantástico, principalmente da sua parte, do Aldo, que é uma pessoa também super importante na equipe da Léo Social. E aquele momento que eu falei com vocês, aquele momento que eu comuniquei que eu estava grávida, eu falei, pronto, eles vão falar para mim ficar em casa, e aquilo para mim seria o fim. Assim, eu ficaria muito triste, muito chateada,
porque era tudo que eu não queria. Era tudo que eu não queria porque eu estava em meio a projetos muito bons e eu queria muito continuar. Então, quando você me acolheu, eu não sei falar disso sem me emocionar. Você é danada. Você sabe que isso para mim tem um peso muito grande. Então, assim, quando você me acolheu e falou, não, tá tudo bem, vamos lá, vamos descobrir juntas o que que é ser mãe e ser instrutora de marcenaria ao mesmo tempo. Eu, sinceramente, eu não acreditei. Aquilo foi para mim uma oportunidade sem tamanho. Então, desculpa. Eu sempre, a partir daquele momento, eu quis que fosse a minha melhor versão, para que fosse a melhor experiência possível para a Léo Social e também para a minha família. Tanto é que, né, Kênia, a gente entregou o projeto e o bebê nasceu no dia seguinte. Então foi muito interessante. Um projeto grande, inclusive, né? Foi acho que essa gestação, ela foi uma gestação coletiva, né? Todos nós, assim, estávamos gestando o novo, né? Foi a primeira vez que eu também tive uma profissional de marcenaria tão próxima a mim, tocando projetos todos os dias e nas máquinas e orientando os alunos, os marceneiros. E eu sabia que a sua marcenaria em casa também estava a todo vapor, né? Na época, a gente estava com projetos muito importantes, em parceria com o Instituto Europeu de Design. E eu lembro, assim, uma história que me marcou muito, é que nós tivemos alunos, né, que tipo assim, nossa, professora, mulher, e ela ainda está grávida. Nossa, né? Os nossos alunos, eles verbalizam. E eu lembro que teve um aluno que falou que você foi um instrumento de cura para ele. Porque na região onde ele nasceu, da onde ele era aqui no Brasil, ele era de uma cidade bem pequena do nordeste do Brasil. E ele disse que as mulheres da cidade dele, quando elas ficavam grávidas, elas ficavam intocáveis, assim, sabe? Tudo elas não podiam fazer. E na cabeça deles, gravidez não era uma coisa prazerosa. A gravidez era a doença quase, né? A mulher não podia fazer nada, tinha que ficar reclusa da sociedade. Isso independente se era uma gravidez de periculosidade ou não, né? E se era uma gravidez de risco ou não. E ele disse, eu lembro desse dia que a gente fez uma roda de conversa e ele falou que nunca mais ele ia ver uma gestante como uma pessoa doente, mas que ele ia ver uma gestante que trazia vida. E que isso ressignificou tudo, né? E ele pôde verbalizar para você o respeito dele pela profissional que você é, pela profissão, né? Pela marcenaria e esse lugar, né? Que ele ia olhar uma mulher de uma mulher gestante, ele ia olhar de uma maneira diferente. Isso me marcou bastante, foi muito lindo. E assim, foi uma oportunidade também que você nos presenteou, né? Da gente gestar com você, né? Foi um grande prazer. E eu gostaria de ver que parece que não, mas o nosso tempo passou muito rápido, né? A gente está aqui há quase 30 minutos conversando. Obrigada por você ter deixado super, né, a nossa primeira live. Eu estou aqui mesmo me sentindo na sala de casa, estou aqui no nosso ambiente do Léo Social. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem encorajando as mulheres, né, a estarem na marcenaria, as que querem entrarem na marcenaria, as que estão, que elas se sintam fortalecidas na marcenaria. E eu queria que você desse essa mensagem para a gente, que eu sei que tem muita coisa aí dentro do seu coração para fortalecer muitas mulheres. E vamos lá. Bom, na verdade, o que eu tenho a dizer é que vocês são perfeitas, né? Aceitem que vocês são de carne e osso, se desafiem, é importante a gente se desafiar. Pode não acertar 100%, pode não ser tudo absolutamente maravilhoso, mas se você ama o que você faz, continua.
tudo que for de erro vai servir como experiência. E tudo que for conquista vai ser uma grata lembrança. Então, o que eu posso dizer é basicamente isso. Não desista. Faça o que você tem vontade. Independente se você quer ser policial, se você quer ser marceneira, se quer ser eletricista, pedreira, não importa. O importante, principalmente para a área que deseja adentrar na nossa área, faça. É importante que você simplesmente faça. Para o seu bem, para o bem do seu coração e para o bem da sua alma. Não importa. Não importa que não seja 100%, mas se você atingir pelo menos 90, 80%, você vai já ser uma pessoa mais feliz. E é importante saber que a gente precisa ter como objetivo ser feliz. E é só isso que importa. Obrigado, Vê. Obrigada por ter aceito, né, o nosso convite para essa nossa primeira live de um tema tão importante, né, para nós. E obrigado, né, por esse que você decide todos os dias, né, ser uma marceneira. Você decide todos os dias se descobrir como mulher, né, e ser um ser humano melhor. E obrigado porque você tem inspirado outras mulheres, obrigado porque você tem compartilhado os teus conhecimentos, né, com homens, mulheres, todas as pessoas que adentram aqui o Léo Social. Obrigado por essa generosidade que tem dentro de você, né? E que você seja mais diferencial aí no nosso setor, né? E eu sou sua fã, falo isso, não estou falando aqui só em rede mundial, né? Falo isso para você pessoalmente, né? E sou uma fã, né? Tô sempre na tua torcida e é muito bom ter você no Léo Social. É muito bom mesmo. E obrigado a todos vocês que apareceram com a gente, que vieram aqui presenciar esse bate-papo, né? Esse lugar que é novo para nós, que a gente também está descobrindo. E mês que vem a gente está aqui de volta, né? A primeira quarta-feira de todo mês nós teremos aqui um tema e vamos trazer convidados especiais, né? Abrimos com chave de ouro e nos acompanhem, vai ter muito mais por aqui. Obrigado, um beijo no coração de cada um de vocês e um excelente fim de tarde, começo de noite, um bom descanso e muita gratidão para todos vocês. Um beijo, pessoal. Boa noite. Tchau. Um beijo. Muito obrigada por tudo. Um beijo.